Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Fabrício Lustosa e aqui nesse canal eu estou compartilhando com vocês o meu aprendizado do inglês e espero que vocês também estejam aprendendo juntamente comigo. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aí o react de um vídeo do Eliezer Timniak, aqui do canal Via Infinda. É um vídeo que pegou quase 3 milhões de views e tem 8 anos desse vídeo aqui já. Esse vídeo foi feito na época que ele fazia mochilão, ele viajava muito. Hoje em dia o canal dele deu uma mudada, ele se mudou para Portugal depois de viajar muito. E hoje mora em Portugal, comprou um terreno lá. Aqui no canal dele ele mostra fazendo a tiny house, ele já mostrou fazendo um yurt e agora eles estão começando a construção da casa deles lá em Portugal. Inclusive ele tá com a Eda aqui há bastante tempo, então ela não é americana, se eu não me engano, eu acho que ela é do Reino Unido, mas ela fala inglês, né? E nessa época ele já falava que já sabia o inglês fluente, o inglês e o espanhol, ele disse que era como o português para ele, então já era fluente. Hoje em dia então o bicho está afiado mesmo, porque eles conversam muito nos vídeos dele, inclusive ele conversa muito em inglês. Então eu vou estar assistindo esse vídeo aqui onde ele mostra o método dele, ele fala sobre o método que ele utilizou para aprender o inglês. Eu já tenho um método que eu utilizo para estudar inglês, mas não custa nada assistir outro influenciador, outra pessoa mostrando seu método que eu posso testar depois para ver se funciona para mim também, né? Então aí ó, o vídeo tem o título Aprenda Inglês em um ano sozinho. E como eu aprendi sozinho, ele vai mostrar aqui. Então simbora lá ver como é que ele aprendeu. Falar para vocês que eu acelerei o vídeo, tá em 1.5. Se ficar muito rápido, comenta aí que nos próximos vídeos eu deixo em velocidade normal. Seguinte, como eu aprendi inglês e espanhol em menos de 2 anos. Sem usar nenhum curso, aprendendo comigo mesmo, depois praticando com as pessoas. E agora eu sou fluente e falo inglês fluente e espanhol fluente, como se fosse português. E isso tudo em menos de 2 anos. 2 línguas importantíssimas para você aprender na sua vida, que não só vão servir para você viajar, mas para se comunicar com todo mundo, para conseguir trabalho em todo lugar que você quiser, você vai conseguir trabalho com essas línguas. E é isso, eu vou mostrar a técnica que eu usei. Eu nunca vi ninguém usando essa técnica, não foi uma técnica que eu inventei, me ajudou bastante com o inglês, mas o inglês e o espanhol eu aprendi diferentemente. Um eu aprendi de um jeito, o outro eu aprendi de outro. Então eu vou começar com o inglês. Eu tinha um inglês básico de escola, daí eu parti. Eu pegava o filme que eu gostava, pegava o filme da Marvel, eu pegava qualquer filme que eu gostava, botava o filme em inglês e botava a legenda em inglês. Aí eu fazia o seguinte, você vai assistir um filme com a legenda em inglês e você vai lendo as... Deu uma cortada no áudio, ele falou que colocava um filme e colocava o áudio e a legenda em inglês. palavras. As palavras que você não sabe, você pega e coloca no bloco de notas do seu computador. No final do filme, eu pegava todas as palavras que eu não sabia e colocava no Google Imagens. Então, eu pegava aquela palavra e botava no Google Imagens e eu não traduzia a palavra. Eu entendia a palavra pela imagem. Eu não ficava traduzindo. Não traduzo. Essa técnica aqui é parecida com a técnica que eu uso, inclusive eu coloco vídeos aqui no YouTube, coloco séries na Netflix. E aí quando aparece uma palavra também, alguma expressão que eu não sei, eu também anoto no Notion. E aí no final eu faço essa pesquisa, né? Eu jogo nos dicionários, jogo no Google Image também. Só que jogar no Google Image é bom quando a palavra é de uma coisa concreta, né? Tipo esse microfone aqui, se eu jogar lá no Google Image vai aparecer a imagem dele. Mas, por exemplo, se falar de alguma sensação, um sentimento, por exemplo, amor, se você colocar no Google Image, vai aparecer coração. Você vai achar que love é coração, né? Então, quando é sentimento, uma coisa muito abstrata, o Google Image não vai funcionar muito bem. Para coisas que não são materiais, né, palpáveis, você vai precisar utilizar um dicionário para ver ali a definição da palavra, não o significado, mas a definição e tentar entender ali já no inglês. É essa a técnica que eu uso. Eu utilizo um dicionário de inglês, né, em inglês, então eu jogo a palavra ali e aparece a definição dela em inglês, eu tento entender com a definição em inglês, e aí em último caso, se eu não conseguir entender, se for uma palavra que não é material, que eu joguei no Google Image e não aparece ali a imagem, não fica muito bem claro, eu jogo no tradutor, ou então peço para o ChatGPT me explicar qual é essa palavra, né, qual o significado dessa palavra. Mas é isso aí, bora continuar. Porque uma língua é diferente da outra. E não só imagens, mas também eu usava frases com contexto. Frases que tem aquela palavra específica no contexto. No Google mesmo também, eu pegava e botava aquela frase e botava alguma coisa para pesquisar que tenha um contexto com aquela frase. Então, eu não só entendia a palavra pela imagem, mas também entendia a palavra pelo contexto que ela usava. Então, você pega a palavra e realmente fixa na sua cabeça. E você, para esquecer isso aí, é muito difícil. Por exemplo. Geralmente, isso de aprender pelo contexto também funciona muito. Quando aparece uma palavra, por exemplo, ele vai mostrar aqui a Netflix, eu estou assistindo ali um filme, aparece uma frase, e só essa palavra na frase eu não conheço, eu anoto a frase toda para eu pesquisar depois a palavra que eu não conheço. Se eu pesquisei ali e entendi o que é a palavra, eu já pego essa frase que eu tirei do filme e coloco ali no Anki, né? Que é para eu fazer a revisão depois.
O Mairo Vergara, que é muito conhecido aqui na internet, professor de inglês, tem até o nome para essa, acho que é uma técnica, N1, algo do tipo, que ele fala que você deve pegar uma frase que contenha somente essa palavra que você está aprendendo, que você não sabe o significado, porque você vai acabar pegando pelo contexto se você souber o significado das outras palavras. Então, aprender pelo contexto é muito, muito bom. Se você tem Netflix, ou se você não tem Netflix, não importa, você pega qualquer coisa que você gosta de assistir e coloca em inglês, com a legenda em inglês. A legenda vai ser igualzinho à coisa que eles estão falando. Então, por exemplo, eu peguei aqui, botei Breaking Bad. Qualquer palavra que eles falarem que você não sabe, você vai lá e dá um pausa. Você coloca no bloco de notas, então você traduz na hora mesmo. Aí, por exemplo, ela falou a palavra affair. Você vai lá no Google Imagens, affair, e pronto. Cara, com a imagem você já sabe o que significa affair. Não tem... Com a fé fica fácil, porque é só mostrar ali a cena de uma traição, né? Mas é igual eu falei pra vocês. Se for uma coisa muito abstrata ali, né? Que não dá pra representar em imagem, né? Vai ficar difícil de entender, mas... Como não saber, cara? Aí se você tiver alguma dúvida, você vai lá e coloca frases com contexto. Ou então no seriado mesmo já é um contexto pra você saber. Então essa técnica é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Estou orgulhoso que eu inventei essa técnica. E fiz isso com um bocado de filme. Com os 10 filmes que eu fiz isso, eu já tava falando alguma coisa de inglês. Eu já tava entendendo algumas coisas, já estava começando a formar algumas frases. Cada filme tinha muita palavra que eu não sabia, mas quanto mais eu ia assistindo os filmes, menos palavras tinham que eu não sabia. Então quando eu já tava mais seguro, eu começava a praticar comigo mesmo. Eu pegava o telefone e saía no meio da rua conversando comigo mesmo em inglês, não tava nem aí, se o pessoal ia achar estranho, e que meu inglês tava feio, não tava nem aí, cara. Depois que você sabe de alguma coisa, o importante mesmo é praticar. Praticar é o que vai te deixar firme na parada. E aí que vem a dica pra vocês. Cara, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente já ouviram, no site chamado Couchsurfing. Ele não é só um site de hospedar pessoas, mas também é um site de eventos. Eu nem entendi o nome do site, deixa eu voltar aqui um pouco, ligar a legenda aqui. Cara, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente já ouviram, no site chamado Couchsurfing. Ele não é só um site de hospedar pessoas, mas também é um site de eventos. Nem a legenda você entra... pegou. O que ele falou? No Couchsurfing, procura alguma coisa relacionada a Encontro Poliglota. Tem muita coisa nesse site sobre isso. Ou então você procura no Google mesmo, Encontro Poliglota na minha cidade. Então eu procurei Encontros Poliglotas na minha cidade. É muito legal porque você senta com um bocado de gente pra falar aquela língua específica, que no caso era inglês, e vocês falam sobre... Encontro poliglota, eu nunca vi falar, não sabia nem que acontecia isso. Tipo, grupo de encontro pra ir, tipo, lá numa praça, vamos supor, num parque. Um grupo ali pra falar inglês. Isso aqui vai travar muita gente, acredito que pouca gente faça isso aqui, até por medo também, né? A pessoa tá aprendendo a língua, não sabe falar muito bem, né? E aí entra num site ali e vai para um grupo de encontro para falar uma língua que ela tá aprendendo. Acredito que isso aqui não funciona muito. Sobre qualquer merda. A intenção era só praticar inglês. Então eu já sabia um pouquinho do que eu aprendi com os filmes, traduzindo os filmes, e depois comecei a praticar. Em relação a aprender com grupos, existem sites que você não precisa se deslocar, né? Tipo, ir para um parque com várias outras pessoas que você nem conhece. Tipo o Omegle, que acho que agora virou Omegle TV, Omegle TV, não sei. Que você entra ali, tem muita coisa ruim, né? Muito cara pervertido. Mas de vez em quando você cai com algumas pessoas que dá pra trocar uma conversa. Muitas pessoas não nativas, né? Mas que também sabem inglês, estão estudando. Então tem sites, se você pesquisar bem. Eu já utilizei o Omegle na época, quando existia, né? O Omegle, tem outro, iTalk, um trem assim. Já usei alguns, mas, sabe, não me pegou muito, não me prendeu muito, não. Com as pessoas. E depois o que eu fiz é deixar o inglês no meu dia a dia. O que já está no seu dia a dia, inglês está em tudo, mas deixa mais, você muda seu celular para inglês, muda todos os filmes que você assiste em inglês, sem legenda mesmo, tenta entender, se esforça para entender. E é isso, cara. Aí eu fui ficando com o inglês. Essa coisa de mudar o celular pro inglês, eu nem sei, eu acho que meu celular tá no inglês. Deixa eu só dar uma conferida aqui, abrir configurações. Não, tá em português. Mas eu já mudei algumas vezes pro inglês, só que é uma coisa tão automática, o celular ali, eu já sei onde fica tudo, que eu acabo que nem leio o que tá escrito em inglês. Então, pra falar a verdade, acho que eu nunca aprendi nenhuma palavra assim, mudando o celular, a configuração ali pro inglês. É muito automático, velho. Você pega, você nem lê a palavra em inglês. Você tem que se forçar, né? Se você quiser fazer isso, você tem que se forçar a ler. Mas no meu caso, eu não lia, porque eu já sabia o que eu queria fazer, onde estava tudo. Então, pra mim, não funcionou isso de mudar o celular pro inglês. Inglês mais ou menos fluente. E depois o que eu tinha que fazer era sair daquele sotaque de português. Sabe quando alguém que fala português tenta falar inglês, ainda tem aquele sotaque de português?
aquele sotaque brasileiro, você tem que tirar aquele sotaque brasileiro, cara. Você tem que forçar mesmo o sotaque que os americanos e os britânicos fazem. Tenta forçar um pouquinho, que você vai tirar aquele sotaque português e vai entrar no sotaque que eles falam e você vai ficar muito mais fácil. Isso aqui eu também já não concordo. A questão do sotaque, cara, é uma polêmica muito grande aí, né, no aprendizado de línguas. Porque a gente passa, por exemplo, eu tenho 27 anos, eu passei 27 anos da minha vida falando português. Se eu tô aprendendo inglês, cara, eu posso treinar por anos a fio, que não vai dar, cara. Eu não vou perder completamente o meu sotaque aqui do Brasil quando eu tô falando português, o inglês. Eu fico vendo muito também, eu assisto alguns vídeos de indianos. Cara, e é muito carregado o sotaque indiano quando tá falando inglês. Mas eles não tentam, cara, eles não tentam cortar o sotaque lá da Índia que eles têm, o sotaque indiano. Eu nunca vi um indiano falando sem sotaque, entendeu? E os caras são foda. Os caras dominam a área da tecnologia, né, programação e tudo mais. Os caras conseguem trabalhar para empresas americanas, empresas gringas, falando inglês, todo mundo entende eles com o sotaque mais carregado possível. Acho que é um dos sotaques mais fortes de quem das nacionalidades ali que aprende inglês. Acho que o indiano é o mais forte, o mais carregado. Eu não vejo ninguém reclamando, cara. Então, é só uma coisa a mais pra gente ficar bitolado, né? Ah, eu tô falando aqui, eu tenho sotaque, eu tenho que perder o sotaque. Não, cara, eu acho que não tem que perder, não. Isso aí até mostra para os falantes nativos da língua que você é daquele país que não fala inglês, mas você se esforçou para aprender o inglês. E não tentar se passar por americano ou por britânico. Eu não sou americano nem sou britânico, entendeu? Então, o meu sotaque, eu pretendo, é lógico, diminuir um pouco, mas sempre vai ter, igual eu falei, mas não perder totalmente, porque faz parte da essência do brasileiro e tudo mais. De ser compreendido pelas pessoas, de não parecer um brasileiro tentando falar inglês. E vai ser muito mais fácil, você vai evoluir pra caramba por ser inglês. Bom, isso aí eu fui aprendendo, depois comecei a viajar e falando inglês toda hora. Então fui só praticando. Mas a base foi isso. Assistir filmes com legenda em inglês, traduzir as palavras que eu não sabia. Não traduzir para português, mas traduzir de um jeito que aquela palavra em inglês eu entenderia, sem precisar saber o significado em português. E usando imagens e contextos, e depois praticando com as pessoas. Bom, agora eu vou falar pra vocês como eu aprendi espanhol. O espanhol foi nas minhas viagens da América do Sul. Ele vai começar a falar sobre espanhol aqui agora, eu não tenho interesse em aprender espanhol. Ele deu um resumo aqui no final, ele falou sobre assistir coisas, anotar as palavras que você não conhece, jogar no Google Images depois, aprender por contexto ali nas frases. Basicamente é o que eu utilizo, só que o método que eu uso é um pouco mais completo, né? É igual eu falei, para palavras abstratas, às vezes o Google Image não te ajuda, então você vai ter que utilizar um dicionário. Então eu utilizo um dicionário em inglês, que já me dá a definição, não o significado, definição, porque o dicionário é em inglês, então a definição vai estar em inglês também. Eu me forço a entender ali a definição em inglês. Se eu não entendi, eu jogo no ChatGPT. Se eu não entendi com o ChatGPT, eu jogo ali ou num site chamado Contexto, acho que tá até aberto aqui, ó. Deixa eu carregar aqui. Contexto.reverso.net e aí aparece, né? Aqui aparece em português e até dá umas frases aqui também de exemplo. Mas o que eu faço é isso. Então eu assisto ali, eu leio alguma coisa, anoto as palavras que eu não conheço, jogo ali no Google Images, uso o dicionário, peço para o ChatGPT, o tradutor. Aqui no canal tem vídeos de eu mostrando esse método para vocês. Se você está estudando inglês e quer aprender inglês, assiste os vídeos que já tem aqui no canal. Talvez esse método sirva para você também. Foi um vídeo interessante aí, eu não concordei com tudo que ele falou, como vocês puderam ver, mas muito do que ele utilizou é o que eu faço hoje em dia, se parece muito. Então fica aí, ó, a dica do vídeo aí. Se você que está aprendendo espanhol gostaria de terminar de assistir o vídeo, fica à vontade. Via Infinda aqui no YouTube. Para todos que acompanharam até aqui, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Vejo vocês no próximo vídeo. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha para não perder nada. E é isso, simbora aprender inglês. Falou!